paz de Jesus e o amor de Maria. Meu irmão, minha irmã, meu nome é Roberto Palmieri. Estou aqui nesse dia de hoje para partilhar com você a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje está no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo de 29 a 39. A palavra de Deus diz o seguinte, meu irmão e minha irmã. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos, possessos de demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conhecia. De manhã, tendo-se levantado, muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuram. Ele respondeu-lhes: vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que eu vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galiléia, e expulsando demônios. Amados irmãos e amadas irmãs, estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Um beijo na palavra de Deus. Amados irmãos e amadas irmãs, é uma graça muito grande estar aqui nesse dia de hoje, partilhando com você a palavra de Deus. E a palavra de Deus, o Evangelho, vem falar para nós de algo muito importante, que é a missão. Qual é a sua missão? Qual é a missão que você tem? Qual é o ministério primordial que você tem? Bom, todos nós que somos casados sabemos que o ministério primordial, a missão primordial é minha enquanto pai, enquanto esposo, enquanto marido. Sim ou não? Você que é casado, também a sua maior missão, o seu maior ministério é de fato a sua família. Mas a palavra de Deus fala que os solteiros cuidem das coisas do Senhor, mas os casados cuidem das suas famílias. Mas se ainda houver tempo, mesmo com todas essas atribuições que você tem enquanto esposo, enquanto marido, enquanto pai, de cuidar das coisas do Senhor, assim você o fará também. Amados irmãos, amadas irmãs, eu posso falar por mim, né? Desde que eu tinha 25 anos, quando eu tive a experiência pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, eu fui colocado a trabalhar na missão, a trabalhar nas coisas do Senhor. E aí todos os ministérios que a gente exerceu durante todo este período. Ou seja, a maior parte da minha vida, eu que tenho 51 anos agora, foi cuidando das coisas do Senhor. Mas a partir do momento em que eu me casei, o meu ministério principal, o meu ministério primordial é de fato o meu casamento. Amados irmãos e amadas irmãs, Jesus ensina para nós na palavra de hoje que ele tinha um ministério. E qual que era o ministério? O ministério de Jesus é a própria palavra, porque Jesus é a própria palavra. É anunciar o evangelho, é anunciar a boa nova, anunciar o amor de Deus. Esse era o ministério primordial de Jesus que ele fez e exerceu durante esse período aí de 3 anos de exercício de ministério dele. E fez com uma clareza, e fez com uma profundidade, e fez com um amor muito grande. Veja essa passagem de hoje. Jesus está ali e ele é levado pela notícia de que a sogra de Simão estava enferma, estava com febre. Jesus não pensa 2 vezes. Ele foi até a sogra desse seu amigo, desse seu apóstolo, foi lá, impôs as mãos sobre ela e ela foi curada. E a palavra fala para nós em seguida que muitos outros possessos, demônios, enfermos ali da cidade foi colocado na frente do nosso Senhor. E ele realizou curas sobre todas essas pessoas. E a palavra diz também que Jesus tinha autoridade sobre esses demônios. Meu irmão, minha irmã, quais são os demônios que estão tentando atingir o seu ministério?
atingir a sua família, atingir o seu esposo, atingir a sua esposa, atingir os seus filhos. Quais são os demônios? O Senhor te dá a autoridade, enquanto você que exerce esse ministério, exerce essa missão para expulsar todos os demônios, todas as enfermidades, todas as doenças, porque o Senhor te dá o senhorio sobre todas essas enfermidades, enquanto batizado, enquanto pessoa que está à frente desse ministério. Meu irmão, minha irmã, e a palavra fala para nós que Jesus falava que ele não deixava os demônios falar. Muitas vezes a nossa família vai para o buraco, muitas vezes o ministério que o Senhor nos dá vai para o buraco, ou você que é solteiro, né, vai para o buraco, a missão que você dá vai para o buraco, parece que ela naufraga, parece que ela se afoga, porque falta em nós o exercício da autoridade sobre esses problemas que acontecem dentro do exercício do nosso ministério. Qual é o problema que atinge a sua família? É a falta de perdão? Qual é o problema que atinge a sua família? É a dificuldade financeira, meu irmão, minha irmã? É problema de comunicação? Quantas famílias hoje não se entendem porque não conversam mais, não se comunicam mais? Qual é o demônio? Qual é a enfermidade? Qual é a dificuldade que está impossibilitando que o seu ministério, que a sua missão siga em frente e seja vitoriosa? Que esse é o desejo de Deus. Qual é? O Senhor está te fazendo relembrar, está me fazendo relembrar no dia de hoje, para que a gente exerça autoridade, imponha as mãos, denuncie, mande embora, expulse em nome de Jesus todos esses problemas que tentam afetar o nosso ministério. E não deixe o demônio falar, como a palavra diz, na noite de hoje, no dia de hoje, na tarde de hoje. Não deixe ele falar. Meu irmão, porque se você deixar falar, porque se você ouvir, sabe o que vai acontecer? Vai criar asas, vai crescer, o seu medo vai aumentar, a sua impotência, o sentimento de impotência vai aumentar e aí você não consegue atingir os objetivos que o Senhor tem traçado para você no seu ministério. Amados irmãos e amadas irmãs, a palavra de hoje ensina para mim, para você, ensina para nós que cada um de nós, seja você servo ou não de algum movimento, de alguma pastoral, de alguma igreja, não sei aonde é que você se enquadra aí, mas o Senhor fala que você tem uma missão e você precisa descobrir qual é essa missão, qual é esse ministério que o Senhor deu para você. É a sua família? É os seus filhos? Que é a sua família, sua esposa, seu esposo? Não sei, meu irmão, minha irmã, não sei qual a sua condição de vida, mas o Senhor está falando que você tem um ministério, que você tem uma missão, e a nossa missão, enquanto batizado, que é o que nos diz a palavra, foi falado para nós na palavra no domingo agora, meu irmão, minha irmã, enquanto batizados, nós temos uma missão, nós temos um ministério, estamos inseridos dentro de uma igreja evangelizadora. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus vem falar para mim e para você na noite de hoje, na tarde de hoje, na manhã de hoje, no dia de hoje, nessa quarta-feira. Que o Senhor nos deu um ministério, nos deu uma missão. Então honre, meu irmão. Não abandone o seu ministério. Não largue o seu ministério, meu irmão, minha irmã. Não fique olhando para outros lugares que não os olhos do Senhor. Os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor. Daí a gente não vai abandonar o nosso ministério. Nós vamos honrar o nosso ministério. Eu preciso amar o meu ministério. Você precisa amar a sua família, o ministério, a missão que o Senhor te deu, meu irmão, minha irmã. Precisa amar ela. Porque se eu não amo ela primeiramente, eu não vou ter capacidade de largar outros compromissos para socorrer o meu ministério principal. Muitas pessoas se escondem atrás da igreja, atrás de serviços da igreja para fugir do seu ministério principal. O Senhor está falando para mim e para você hoje, está perguntando qual é o seu ministério principal. Não se esconda atrás das coisas da igreja. Não use o Senhor como desculpa, meu irmão, minha irmã. Eu vou na igreja e vai deixar sua família em frangalhos. E vai deixar sua família sem comunicação, sem conversa, sem perdão. É melhor não ir na igreja, é melhor não ir na missa e voltar para sua casa, meu irmão, minha irmã, e realizar essa obra de salvação, essa obra salvífica do seu ministério principal, que é a sua família. Amém? A paz de Jesus e o amor de Maria. Muito obrigado. Deus te abençoe.